Olá, meus irmãos queridos! Vamos dando sequência à nossa playlist a respeito do Manual dos Professores, do livro Um Curso em Milagres. Vamos hoje da questão número 2. Quem são os seus alunos? Então, quem são os alunos de Deus? A cada um dos professores de Deus estão destinados determinados alunos e eles começarão a procurá-lo assim que ele tiver respondido ao chamado. Lembrando que professor é aquele que escolhe, opta por uma mudança, começa a aplicar essa mudança, começa a vivenciar esse conhecimento a fim de expandir sua consciência, a fim de se melhorar, a fim de, seja para mudar a vida que está levando, ou o que for. Mas quando eu começo a aplicar esse conhecimento em mim, me serão dadas oportunidades para dividir esse conhecimento. E dividindo, eu estou testemunhando esse conhecimento e nessa troca está a real compreensão de todo e qualquer conhecimento. Foram escolhidos para ele porque a forma do currículo universal que ele vai ensinar é a melhor para eles em função do seu nível de compreensão. Cada um se identifica com uma forma de absorver o conhecimento, com uma forma de aprendizado, de entendimento diferente. Os seus alunos têm estado esperando por ele, pois a sua vinda é certa. Mais uma vez, é apenas uma questão de tempo. Assim que ele tiver escolhido cumprir o seu papel, eles estão prontos para cumprir os seus. Então, assim que o professor estiver pronto para cumprir o seu papel nessa expansão desse conhecimento, seus alunos também estarão prontos para ouvir o que ele tem para falar. Na verdade, para fazer essa troca, O tempo espera pela sua escolha, mas não por aqueles a quem ele vai servir. Quando ele estiver pronto para aprender, as oportunidades de ensinar lhe serão providas. Quando a gente chegar num momento em que a gente falar assim, putz, agora eu vou mudar, e agora eu quero compreender tudo de uma forma diferente, eu quero saber quem eu sou, e estou me prontificando a colocar esse conhecimento em prática, aí você se torna um professor de Deus, porque você pode ver, existem momentos em que a gente passa por conhecimento, mas a gente deixa aquilo passar, a gente entende, compreende, mas a gente não aplica em verdade, Então você se torna professor quando você realmente está aplicando aquilo, porque é só você aplicando esse conhecimento é que você pode dar testemunho sobre ele, porque você passa a ser, a vivenciar ele. Aí acontece a troca com os alunos, Para compreender o plano de ensino-aprendizado da salvação, é necessário aprender o conceito de tempo que o curso estabelece. Todos nós aqui que estão percorrendo o conhecimento, alguns eu sei que que passam aqui pelo nosso canal, já têm um conhecimento maior a esse respeito, já esmiuçaram um pouquinho esse conceito, e alguns não, ou alguns estão numa fase intermediária, isso não importa. O que importa é que a gente tem que começar a se preparar para mexer nas caixinhas que a gente tem aqui dentro, porque a gente vai ter que tirar muita coisa para compreender a ideia de tempo, pessoal. Eu já falei um pouquinho por cima sobre isso com vocês. Não é algo que a gente vai esmiuçar detalhadamente nesse vídeo, porque esse vídeo a gente está se detendo aqui, a questão 2, do livro Um Curso em Milagres. Eu posso fazer um outro vídeo a respeito disso com o meu ponto de vista em relação ao que é o tempo e como eu tenho percorrido o estudo sobre isso, se vocês quiserem. Mas assim, a gente tem que ter em mente que passado, presente e futuro não existem na forma como a gente acha que eles existem. Eles estão acontecendo simultaneamente. E o que faz a gente ver o passado, ou ver o futuro, ou ver o presente, é a perspectiva que a gente está colocando. Então, por exemplo, assim, eu, Fernanda, estou me colocando aqui na perspectiva, minha consciência está aqui agora. Lembra que eu acho que eu já comentei, o que existe é onde está a sua consciência, então a minha consciência está aqui agora, nessa Fernanda de 2021. Então, o que existe para mim aqui agora é essa Fernanda de 2021. Qualquer ideia que eu possa ter, ou contato que eu tenha com uma experiência da Fernanda
que não seja em 2021, que seja em 2020, que seja em 1500, que seja, que seja no ano 3000, é uma Fernanda ou do passado ou uma Fernanda do futuro. Então eu vou achar que ou tá no passado ou eu vou achar que tô no futuro. Por uma definição biológica, por uma consistência biológica, uma Fernanda que está em 1500, a gente vai ter a ideia de que é uma outra vida da Fernanda, foi uma outra Fernanda, né? Essa separação do ego, essa separação é o ego que coloca. Existiu uma outra Fernanda em 1500, uma outra, né? Uma outra vida, tá? Até a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Uma das questões do livro é bem enfática em relação à reencarnação. Não achem que vai mudar porque as pessoas têm mania de colocar títulos, né? Tipo, reencarnação não existe. Começa meio que eu não sei se para criar uma polêmica, mas assim, a gente vai reinterpretar o que é encarnação, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai reinterpretar. Então vamos lá. Todas essas Fernandas que já tiveram outras experiências, imagina que existe um eu maior, uma centelha, o que for, que ela tá aqui. E ela sabe de todas essas experiências, né? É uma Fernanda só, que teve todas as experiências, diferente do que várias vidas, tá? Teve todas as experiências, porque não existe morte, então a gente nunca morreu. Já começa a fazer sentido, né? Então, essa Fernanda aqui, ela sabe todas as minhas vidas. E ela sabe que todas essas vidas estão acontecendo simultaneamente. O que vai me fazer agir diferente? É o que eu estou fazendo aqui e agora. O que eu manifesto, o que eu vibro no aqui e agora, ele tem ligação, interligação com todo esse passado e esse futuro. Tá tudo aqui. Então, a minha manifestação do aqui e agora, ela atinge toda essa manifestação aqui. É assim que a gente vai criando os nossos futuros prováveis, tá? Quem aqui do canal que estuda também a mecânica quântica ou a física quântica sabe, temos todos futuros prováveis, né? Então, por exemplo, quando eu vou numa cartomante, se eu tô muito mal, se eu estou passando por um período muito ruim, pode ser que ela só vai ver coisa ruim, porque eu estou vibrando aquilo. Então, no meu futuro provável, só vem desgraça. Agora, se eu estou bem, se eu estou conectada, ela vai entrar em contato com um dos meus futuros prováveis que já aconteceu, que está acontecendo. Tudo é um eterno presente, né? Então, aonde eu estou pondo consciência? Eu estou pondo consciência nas minhas experiências passadas e ainda estou aqui, ó, manifestando mais do mesmo? Ou eu estou fazendo um trabalho interno onde eu estou elevando a minha frequência, estou jogando minha frequência lá para cima, estou me conectando cada vez mais com a minha centelha, que sabe qual é o meu melhor futuro provável e vai me guiar para esse caminho, tá? Então vamos ter a base mais ou menos, olhar para o tempo mais ou menos dessa forma, que aí a gente consegue continuar aqui o estudo para a gente ir compreendendo melhor como Cristo nos coloca aqui o aprendizado, tá? E como ele nos coloca a nossa reunificação. A expiação corrige ilusões, não a verdade. Então a expiação está corrigindo tudo que nós com o ego resolvemos reinterpretar de uma forma ilusória, inclusive o tempo, inclusive a ideia de passado, presente e futuro. Portanto, corrige o que nunca foi. Além disso, o plano para essa correção foi estabelecido e completado simultaneamente, pois a vontade de Deus está inteiramente à parte do tempo. Então, o plano para a nossa expiação. Vou falar de uma forma bem simples, tá? Então, esse grupo aqui resolveu pensar errado. Esse grupo aqui resolveu duvidar da nossa unificação com Deus. Aí irmãos maiores que não macularam as suas consciências, que se mantiveram num nível de consciência maior, falaram assim, putz,
Essas centelhas aqui estão confundindo tudo porque resolveram pensar errado e agora estão criando uma forma mental de pensar, uma forma egóica de pensar, estão criando um ego aqui. A gente tem que ter um plano de expiação, a gente tem que ter um plano para essa galera voltar. Então foi criado o plano da expiação. No mesmo momento do tempo que esse plano de expiação foi criado, a nossa unificação aconteceu. Então nós já estamos curados, tá? Nós já estamos curados na mente de Deus, porque nós estamos lá é a nossa casa. O que a gente está manifestando aqui é um fragmento nosso que está vivenciando ilusões. Então, o que eu vou fazer com o tempo que eu estou experimentando tudo isso daqui? Eu vou falar chega, eu vou falar, eu vou me reunificar, eu vou ser o melhor que eu posso ser aqui e agora. Não importa lá atrás, não importa lá na frente, eu vou ser o melhor que eu devo ser aqui e agora. Porque eu já sei que eu estou curada, eu não tenho nada a temer e nem preciso carregar culpa nenhuma. Gente, isso é libertador. Isso é libertador para quem aplicar de verdade isso, tá? No instante em que a ideia de separação entrou na mente do Filho de Deus, naquele mesmo instante foi dada a resposta de Deus. E a resposta de Deus é essa: vocês estão imaculados aqui, vocês estão curados aqui comigo. Porque para Deus nunca estivemos doentes. No tempo, isso aconteceu em uma época muito distante. Na realidade, nunca aconteceu absolutamente, né? Na realidade, nunca aconteceu, nunca estivemos doentes. Na realidade absoluta, que é a realidade de Deus. O mundo do tempo é o mundo da ilusão. O que aconteceu há muito tempo parece estar acontecendo agora. Então, a separação que aconteceu lá atrás, a gente fica vivenciando ela como se estivesse acontecendo agora. Vê como a gente... Dá para entender quando a gente fala a gente está vivendo com a mente lá de trás? A gente fica vivenciando e revivendo a cada nova experiência chamada, a cada nova reencarnação, a gente fica vivenciando o passado da separação, onde optamos pela separação lá atrás, que em verdade, já está curado, já foi curado, porque nunca foi. Para Deus, a nossa separação nunca foi. Então vamos sair desse bug que a gente se colocou aqui. Vamos despertar para essa verdade e vamos começar aqui e agora. Galgar o nosso caminho de volta para o Pai. De volta para a nossa verdade. Escolhas feitas desde há muito parecem estar em aberto ainda por serem feitas. Escolhemos errado. Então tá, plano da expiação. Vamos colocar essa mente aqui, ó, nesse corpo aqui, ele vai encarnar nessa circunstância, com essas pessoas em volta, e aí ele vai escolher pela mente certa. Escolhemos? Não escolhemos. Tá, vamos fazer isso de novo. Escolhemos? Não escolhemos. E assim estamos repetidamente, de vez aqui e agora, darmos ouvido à mente certa, continuamos dando ouvido para a mente do ego e agindo de forma egóica. O que foi aprendido e compreendido e há muito superado é considerado como um novo pensamento, uma ideia original, um enfoque diferente. Porque a tua vontade é livre, podes aceitar o que já aconteceu a qualquer momento que escolheres, e somente então vais reconhecer que sempre esteve presente. Nós somos livres para escolher o que a gente quer. Eu quero continuar no ego? Eu quero continuar nisso aqui? Ou eu quero começar agora a viver o que eu sou de verdade? Porque o que eu sou de verdade já existe, nunca deixou de existir. Depende da nossa escolha. Teve uma ouvinte do canal que essa semana escreveu para mim: Fernanda, então, eu não lembro em que capítulo que ela estava ouvindo, foi no livro do audiobook. Ela falou, então você quer dizer que o livro quer dizer que a voz do ego é mais forte que a do Espírito Santo? De jeito nenhum. Foi até legal ela ter colocado essa questão pra gente passar isso, né? Porque a dúvida de um sempre é a dúvida de muitos. E não. O que faz ser mais forte ou não é a nossa escolha. Então eu, Fernanda, aqui, ó,
observando várias formas de ver, eu como observador, não tem a experiência do observador na mecânica quântica, eu como observador, aonde que eu vou escolher aqui? Ó? Que momento meu que eu vou escolher? Eu vou continuar escolhendo momentos meus do passado, ou eu vou aqui e agora escolher a mente certa e deixar que essa escolha vai fazer parte de toda a minha cadeia existencial. É sempre a nossa escolha que dá o poder para a voz que a gente quer ouvir. Mas Fernanda, você acabou de falar que a nossa salvação já é certa, que a nossa reunificação já é certa. Sim, já é certa. Mas a gente vive na ilusão do tempo. Quanto tempo mais eu quero perder nisso aqui? Né? Nós não somos criações nossas, somos criações de Deus. Então, em Deus, em verdade, estamos certos, estamos lá imaculados. Eu quero voltar para lá o quanto antes e poder expressar o que eu sou em extremo potencial de criação, ou eu quero continuar nisso daqui criando besteira, co-criando com o ego. Isso aqui não cria nada. Né? Então é a nossa escolha. Poder para a centelha ou o poder do ego é uma escolha nossa. Por isso o plano da expiação. Como o curso enfatiza, não és livre para escolher o currículo, nem mesmo a forma em que vais aprender, mas está livre, porém, para decidir quanto queres aprendê-lo, e à medida em que o aceitas, já o aprendestes. Nossa, como assim eu não sou livre para escolher? O caminho certo, ele já é traçado por nós, por Deus, e ele é sempre da melhor forma. Essa Fernanda que está aqui, essa centelha aqui da Fernanda, ela já sabe qual que é o melhor caminho. Eu não tenho que querer pensar em como eu vou fazer isso, eu só tenho que deixar fluir com ela para que o melhor aconteça. Porque eu não estando aqui nesse melhor, eu vou estar aqui com o ego e eu vou estar ainda fazendo, percorrendo, ando para frente, ando para trás, avanço, desavanço, eu vou estar aqui nessa besteira. O meu soltar, a minha entrega verdadeira para essa centelha, ela só tende a me trazer o caminho certo da melhor maneira possível. Não nos cabe querer ficar raciocinando sobre isso, porque quando a gente começa a raciocinar como, a gente cria conflito, porque a gente ainda está na manifestação do ego, né? Então a gente cria interferências para esse caminho certo. Não nos cabe saber como, a gente só tem que confiar e começar a perceber o sentimento que essa forma nova nos traz, né? Essa forma nova de ressignificar tudo, como isso nos traz, né? Como isso impacta na nossa existência. Apesar disso, porque é um instante revivido muitas e muitas vezes, parece ser agora. Assim é que professor e aluno parecem reunir-se no presente, achando um ao outro como se não tivessem se encontrado antes. O aluno vem ao lugar certo na hora certa. Isso é inevitável, porque ele fez a escolha certa naquele instante antigo que agora revive. Então lá atrás a gente fez uma opção pelo certo, opção por entrar em contato com tudo isso. E pode ser que no meio do caminho a gente tenha se perdido, e aí a gente está aqui de novo tendo a mesma possibilidade. Num espaço físico diferente, num tempo diferente, mas a gente está vivendo aquele mesmo momento. Então, até a gente não conseguir aplicar 100% isso, a expiação será necessária. O livro fala, né? Quando você não mais precisar da expiação, ela simplesmente desaparece. Assim como a gente não mais precisar da nossa centelha, ela vai desaparecer. Por que ela vai desaparecer? Como assim? Se o caminho é o reencontrar a centelha, como que quando eu encontro ela vai desaparecer? Porque aí eu passo a ser ela 100% manifestada e não mais um fragmento, né? Que está em constante crescimento para aqueles que estão se trabalhando. Mas quando eu despertar 100%, toda essa ilusão, tudo isso aqui simplesmente deixa de ser e a gente volta a ser o que somos, independente de vidas ou quantas vidas passadas tivermos, porque na verdade a gente só tem uma. As demarcações que haviam traçado entre seus papéis, suas mentes, seus corpos, suas necessidades, seus interesses e todas as diferenças que pensavam separá-los um do outro desvanecem-se, tornam-se indistintos e desaparecem.
Aqueles que querem fazer o mesmo curso compartilham um único interesse e uma única meta. E assim, aquele que era aprendiz vem a ser ele mesmo um professor de Deus, pois tomou a única decisão que lhe deu seu professor. Viu em outra pessoa os mesmos interesses que os seus. Então, quem são os alunos de Deus? Somos todos nós que estamos aqui, juntos, estudando esse conhecimento maravilhoso, nos estudando, querendo entender da forma certa tudo isso. E às vezes um aparece na figura de professor, porque experiencia há mais tempo ou não, mas o que nos torna alunos de Deus é a nossa escolha em ouvir a nossa centelha. E aqueles que já estão percorrendo isso, que já estão aplicando isso em si, passa a ser o professor. E quando existir essa troca, aí ambos aprendem juntos. Então, quando eu falo, não é papinho de para querer ganhar mais audiência no YouTube, não é nada disso. Quando eu falo que nós estamos aqui fazendo esse trabalho juntos, é a mais pura verdade, pessoal. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho juntos. Eu só tô aqui de trás, não é nem de trás da câmera, é de trás do celular. E só tô passando isso aqui para vocês, mas esse trabalho de aprendizado é nosso, é junto. A gente acaba sendo professor e aluno ao mesmo tempo, né? Então é isso. Vamos continuar junto nesse caminho de reconexão maravilhoso que a gente vem traçando. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Muito obrigado por estarmos todos juntos. E até o próximo vídeo. Obrigada.